Bom, quero agradecer você a ter chegado até aqui, por ter lido todos os capítulos, por ter feito, assistido os vídeos também. E agora eu quero contar para você um pouco, de forma muito resumida, sobre como esse livro ele nasce. Então, primeiro, a minha jornada profissional focado, por isso que os exemplos são muito na área de vendas, ela começa na área de vendas. Eu, particularmente falando, sou condicionado aí para essa área, porque no último ano de faculdade, por exemplo, eu estava fazendo para uma outra área, a área ambiental, que não tinha nada a ver com esse assunto, e eu senti algo muito forte dentro de mim, que eu precisava, até uma certa repulsa pela área, que eu precisava ir para um outro caminho. E este caminho eu não sabia qual era, mas eu sabia que eu tinha que obedecer, e eu simplesmente obedeci. Então, larguei o estágio que eu estava na época, um estágio muito bom, tinha até uma, uma projeção de carreira lá dentro. Saí de uma faculdade onde eu estava prestes ali a finalizar e fui para a área comercial, fui para atendimento de balcão e comecei a atuar na área de vendas a partir ali final de 2014 para 2015. E dentro disso, eu entro numa empresa chamada BLL Compras e nela, depois de ter tido experiências anteriores ali na área comercial, vejo uma oportunidade onde tinha ali, estava nascendo um departamento comercial, mas ainda sem muito critério, ainda com muitas questões ali a serem trabalhadas, e eu pego uma bagagem onde eu consigo criar um método e crescer dentro dessa empresa até chegar à direção. E lá fiquei por quase 7 anos. Morava em Curitiba, Paraná, no sul do país. E depois, quando eu chego ali em 2021, perto de setembro, eu sinto uma vontade, algo que eu não consegui explicar para ninguém, mas lembre, até aquele momento eu não tinha tinha repulsa, até mesmo pela religião, Bíblia e tudo aquilo que significava, pastores, enfim. Eu tinha, eu tinha isso, eu era muito cético e não entendia muito bem como funcionava, mas não acreditava. Mas só que sabia que tinha uma força maior, e essa força maior eu também sabia reconhecer quando acontecia, porque eu não sabia explicar. E aí eu tinha uma vida confortável, uma vida com muita segurança, uma carreira já estabelecida que eu tinha muito orgulho, numa empresa que eu gostava de trabalhar. E ah, em 2 semanas eu decido sair, já com família, e aí eu falei para minha esposa, amor, eu tenho que sair. Ela super comprometida também, com sonhos, os nossos sonhos também, e aí a gente decide sair. No meio disso, eu começo a consumir, porque eu sempre consumi conteúdos da área, liderança, finanças, inteligência emocional e tudo mais, e chego ao Thiago Brunet. Thiago Brunet, se você não conhece, siga ele, consuma os conteúdos dele, que é um cara iluminado, mas até então eu não sabia que ele falava da Bíblia. E, e eu começo a consumir os conteúdos dele, podcasts, enfim, lives, e começo a consumir. E dentro disso ele começa a falar da Bíblia. Eu falo, nossa, faz sentido mesmo o que ele está falando. Nossa, que legal esse ensinamento. Aí ele falava, esse ensinamento está na Bíblia. Eu falei, nossa, que bacana esse assunto. E eu aqui, nossa, não olhava para esse assunto porque eu tinha muitos bloqueios aqui. E a partir disso eu começo a querer entender sobre o assunto. E neste meio tempo tem a minha vinda para São Paulo, onde, de uma forma muito bacana, chega numa empresa muito boa também. E minha história, em 2 anos, eu vivi aqui como se fosse 10 anos, colocando muitos projetos no ar, movimentando mesmo a empresa e clientes, enfim. Foram 2 anos de início ali muito impactantes, e agora a gente está e continua sendo a cada etapa, né, que a gente vai consumindo, né, a gente vai progredindo, mas o que muda a partir de então é que
eu começo a entender que não se trata somente de mim. Que aquilo que está acontecendo na minha vida, a pessoa que larga a faculdade no último ano, que tem uma ascensão de carreira, que tem oportunidades, que começa, que se muda e as oportunidades também continuam aparecendo e você abraça e você continua progredindo, isso não é normal. Existia algo ali. E é quando eu falo, olha, realmente tem algo maior, eu começo a ler a Bíblia, começo a questionar, né? Minha esposa me leva para uma igreja e eu fico sem entender nada do que acontece lá. Começo a questionar o que é isso, por que essa pessoa te abraça, não estou entendendo o que está acontecendo, como que essa pessoa fala isso para você, enfim. E aí ela fala, amor, está tudo na Bíblia, você está sendo ignorante, inclusive, agindo dessa maneira. Eu falei, aonde está? Que eu não encontrei. Está aqui, enfim. Aí eu começo a estudar a Bíblia para entender sobre Deus. É o próximo passo que eu dou. Quem que é Deus? Por que que Ele age dessa maneira? Deus é amor? Deus é justiça? E aí eu começo a me encantar cada vez mais pela palavra. E começo a entender que tudo aquilo que eu estudei durante essa jornada toda para aplicar na minha carreira, muito, na verdade, já estava ali aplicado na própria Bíblia. Princípios estabelecidos e que, se você seguir, você vai ter muito sucesso. Não tem erro. E é algo até inquestionável. Tem pessoas que tentaram combater a palavra e não entenderam, eles não conseguiram provar que aquilo realmente não dava certo. E muitas dessas pessoas que tentaram fazer isso se converteram. E foi aí que eu entendi a grandeza de Deus, que eu entendi o quanto que Deus ele realmente pode fazer em nossa vida. E quando a gente vai entender a Bíblia, a gente vai entender que Deus mandou o seu Filho para a Terra, sabendo que esse Filho ele teria que ser sacrificado para que os nossos pecados fossem ali redimidos e para que a gente pudesse ter salvação. Então, desde o início, quando o mundo é mundo, a gente perde esse direito, porque desde quando Adão e Eva comem o fruto do pecado, a gente perde esse direito, a gente está entregue às trevas. E para redimir isso, Deus manda o seu Filho, ele vem, passa por tudo isso que você acompanha até agora, e ele é crucificado, ressuscita, e a gente tem direito à salvação. E foi aí que eu, particularmente falando, eu entendi a grandeza de Deus. E uma frase que diz assim, todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus. Essa frase ela é muito impactante porque, de fato, ela é verdade. E muito também é verdade quando a gente busca preencher um vazio. Certamente você já passou por isso ou está passando por isso. Você tenta a todo momento preencher um vazio que você não sabe qual é. Vai em bens materiais, você compra roupa, comida, enfim. Você se perde em várias questões e quando passa aquele momento ali que você tentou se preencher e você vê que não preencheu nada. Aí você vai para o próximo, você continua tentando buscar. E quando eu entendi que, na verdade, o que a gente busca está em Deus, a minha vida mudou drasticamente. O aprendizado que eu tenho consumindo a palavra, ele é um aprendizado onde, de fato, claro, tem muita coisa para aprender ainda, a gente não pode deixar de aprender, mas tudo aquilo que Deus me ensinou até então é muito forte. É algo que, quando eu recomendo para você, que eu falo, aí eu quero entrar no mérito do livro, né? Começa a escrever, porque eu começo a estudar a Bíblia, e um dos métodos que eu coloco para fixar é justamente escrever, anotar. Então eu começo a escrever, eu leio um livro, a Bíblia é dividida em alguns livros, né? E começo a
a escrever sobre aquele livro, o que eu aprendi no livro de Lucas, o que eu aprendi no livro de João, e assim vai. Então, eu começo a escrever. Olha, inclusive, este aspecto aqui está muito linkado à liderança, está muito linkado à inteligência emocional, enfim. E eu começo a consumir e a escrever, e quando eu me dou conta, se torna um livro. E toda a inspiração que eu tive para esse livro, e aí eu tenho que ser muito coerente e muito sincero com você, as inspirações elas não eram somente minhas. Ela tinha, de fato, uma interferência, porque quando eu me dava conta da linha de raciocínio, o que estava sendo empregado ali naquele texto, e de quanto, da importância daquele texto, da qualidade do texto, eu entendia que não vinha de mim, vinha de algo maior. E eu reconheci isso, porque, de fato, eu fiquei mergulhado durante meses em cima desse projeto para poder entregar e poder alcançar pessoas. As inspirações elas foram assim, olha, de forma muito, como que eu caso isso com o mundo corporativo, como que eu trabalho essas linhas, e enfim, foi muito bacana. E o livro ele tem um propósito muito importante, porque da mesma maneira que você está assistindo esse vídeo agora, que você já leu os capítulos, a gente tem que levar adiante o que está empregado na Bíblia, porque quando a gente fala, olha, eu estou em busca de um preenchimento, eu estou em busca de entender qual que é o meu propósito, o que eu tenho que fazer aqui de fato nessa terra, a gente acaba preenchendo algo que a gente não sabia como preencher. E é por isso que eu falo para você que a resposta de tudo isso já está aí dentro de você. Já pertence a você. A única diferença é que basta você acessar. Basta você ter um coração sincero e aberto para que você consiga acessar o que Deus tem para a sua vida. E a recomendação de fato é que você o tenha como o seu maior líder. Você pode ter referências aqui na Terra, e é muito genuíno, mas a sua maior referência, na minha opinião, a minha pelo menos é a única referência, é Deus, é Jesus Cristo. Porque eles sabem como liderar emoções, sabem liderar, inclusive, o teu coração, o teu pensamento, quando você entrega a vida a Ele. E é por isso que eu quero trazer aqui para vocês em João 14, 23, que diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. E um outro, em Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, foi exatamente assim que eu encontro essa peça que você está vendo em todo o livro e no final dele, que faltava, de fato, porque não adianta tudo que eu consumi durante a minha jornada, tudo que tem de livro, de conteúdo à sua disposição, se você não preencher exatamente esse vazio que você tem, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, a não ser na Bíblia, a não ser em Deus. É por isso que eu faço a reflexão com você, para que você consiga entender isso de forma genuína. Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua trajetória. E desde quando a Bíblia diz isso, desde quando você está no ventre, Deus já tem um plano para você, já tem um propósito para você, mas você precisa acessar. Esse livro ele citou Deus mais de 60 vezes, Jesus mais de 160 vezes e a palavra líder mais de 260 vezes. E a gente tem um contexto do livro onde você já entendeu a função do quebra-cabeça, que se trata de Deus. Quando você faz uma escolha,
de se preencher com Deus, que de fato é a única peça que vai te preencher de verdade. E nós temos também o conceito das cores, dourado, trazendo ali, principalmente a Bíblia relata muito que, principalmente em Apocalipse, que Jesus ele aparece, né, com o cinturão dourado. Nós temos o branco também, as vestes brancas, tratadas ali como o povo de Deus na Bíblia. Nós temos também o vermelho, que traz também o sangue de Jesus, que traz também o reinado de Jesus, uma roupa de rei também. Então, nós temos todo esse contexto que traz, de fato, o porquê que o livro ele foi conduzido dessa maneira. Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha gostado do que você leu, do que você assistiu. Também peço para que você recomende a mais pessoas, para que você vá até as nossas redes sociais, comente o que você achou. E se você tem algum amigo, alguma amiga que precisa dessa palavra, recomende ela. Muito obrigado e até já.